Este é o quadro Palavra Encarnada para a TV Fala Leonel. A palavra de hoje é abundância. Essa palavra tem uma origem interessante. Ela é do latim e vem de uma outra palavra que é substantivo e de uma outra palavra que é um verbo. Abundância em latim quer dizer fartura, mas também excesso. E o verbo abundare, quer dizer transbordar, sair de dentro para fora, fluir. Então é justamente com esses dois significados etimológicos que eu quero desenvolver esse vídeo de hoje. Abundância como fartura, excesso, e abundância como fluxo, fruição. Vamos lembrar que na modernidade teve a grande promessa que veio pelo capitalismo. O capitalismo tornou-se a nova religião. Tirou-se a teocracia do centro e colocou o capitalismo. E o capitalismo, na modernidade, chegou com a nova promessa. Uma promessa de grande produção, grande fartura, muita liberdade para o ser humano, para o indivíduo, muita felicidade. E essa promessa não se cumpriu. O que se vê ao longo desses 4, 5 séculos é mais pobreza e mais riqueza. Quanto mais se produziu riqueza, mais se produziu pobreza. Quer um exemplo? Tinha um homem que era tão pobre que ele só tinha dinheiro. Esse é o retrato do capitalismo, da abundância do capital. Quais são as fontes desse fracasso, dessa promessa do capital? As fontes são econômico-política, né? Um sistema de acumulação sem fim, um sistema de produção de lucro que é mais importante do que o bem-estar humano. Outra fonte é o hedonismo, uma sociedade toda baseada no prazer e no consumo, no ter, como dizia Erich Fromm, e uma sociedade baseada no egocentrismo, no individualismo, na competição. Obviamente, uma sociedade baseada nessas fontes, nesses pilares, não pode dar certo, né? E o que resulta de abundância, e nós produzimos, como sociedade, nós produzimos abundância, mas no sentido de excesso, no sentido de acumulação. E todas nós sabemos que a acumulação, a não fruição, a ausência de fluxo faz as coisas apodrecerem. Então, quando juntou o capital com uma cultura judaico-cristã do Ocidente, produziu-se o paradigma da escassez. Paradigma da escassez. O paradigma da escassez é interessante porque ele é controlado pelo medo da escassez e o medo da abundância. Vou dizer. O medo da escassez é o medo do outro. É o medo que a riqueza que existe, que é produzida, não dê para todos. E aí o outro torna-se um inimigo. Vou lembrar aqui de um ditado popular: farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, esse é o medo da escassez. Essa ideia de que primeiro eu e unicamente eu, e o outro que se vire, né? Para conquistar a coisa dele. Então, nós já percebemos, né, que nunca um banco está satisfeito. Um banco quer sempre mais.
Nunca um homem rico está satisfeito, quer sempre mais. Porque essa forma de acumular, ela não traz satisfação nem abundância. É sempre escassez. Por isso que uma pessoa já tem muito, mas nem agradece e nem curte aquilo que tem, porque está sempre preocupado em adquirir mais. É muito importante, interessante observar isso, porque nós vamos lembrar daquele homem que ganhou na loteria e alguns meses depois estava mais pobre do que antes. Não é interessante? Eu não quero com isso dizer que dinheiro não é ruim, não é isso. Vou fazer até um programa sobre dinheiro e sobre a riqueza no mundo. Mas é um modo cultural, ideológico, psicológico com que nós lidamos com a riqueza. E temos também, nesse mesmo paradigma, o medo da abundância. As escrituras dizem bem assim: aos pobres de espírito, o reino dos céus. E aos pobres de espírito quer dizer muita coisa, né? E quando se tira a expressão de espírito, então fica só assim: aos pobres o reino do céu. Então, que é uma justificativa assim, ó: se conforme que quando você morrer, você vai ganhar o reino dos céus. Quando as pessoas deveriam exigir um reino dos céus de fartura e bem-estar e saúde e felicidade agora, né? Depois também que morrer, mas agora também. Então aqui nós refletimos sobre a relação escassez e abundância. Você imagine uma relação amorosa, qualquer relação amorosa, baseada na escassez. Uma pessoa que diz: eu estou muito sozinho, estou me sentindo muito só, eu vou atrás de uma pessoa. Não vai dar certo. Ou uma pessoa que diz assim, como dizem ali na TV: eu vou atrás da minha cara metade. Não vai dar certo, porque uma relação amorosa é uma relação de totalidades. O eu total que encontra com o tu total, né? Como pessoas completas, não pessoas incompletas ou carentes ou escassas. Então, as relações amorosas baseadas na escassez tendem a não dar certo. E essa cultura que eu mencionava, judaico-cristã, e toda a ideologia do capitalismo, produziu em nós uma ideia assim: nós não somos merecedores. Então, quantas e quantas pessoas nós conhecemos que, a partir do conformismo, não se sente merecedor? Não se sente merecedor de ser feliz, de ter um bom salário, de morar bem, de consumir produtos bons. Não se sente merecedor. Parece que está cometendo um crime ou se sente culpada. Nós não agradecemos pelo que temos. Então, junto dessa cultura da escassez, vem também a ingratidão. Nós desejamos algo que nós não temos, mas nós não sabemos agradecer o que temos, mesmo que seja pouco, mesmo que seja quase nada. Essa é a cultura da escassez, construída pelo capitalismo e construída pela a ideologia judaico-cristã. Mas o que é a abundância, que é diferente da escassez? A abundância, como eu falei inicialmente, pela origem da palavra, é transbordamento, é fluxo, é movimento. Abundância é colheita do que foi plantado. Abundância é a divisão de possibilidades, é a visão de possibilidades. Isso é abundância. Vejamos só como exemplo a nossa relação com a natureza, entre esses dois paradigmas, da escassez e da abundância. A nossa relação com a natureza, a partir do paradigma da escassez, produziu os latifúndios, a monocultura, o agronegócio, a destruição da natureza, o excesso de acúmulo. E onde tem muito excesso, tem muita fome,
como o Brasil, um dos países mais produtores de grãos no mundo, e quantas pessoas passam fome no Brasil. Então a nossa relação na natureza, quando é baseada na escassez, produz isso, fome. Quando é baseada na abundância, a primeira coisa é que nós respeitamos a natureza. E aí eu cito um exemplo de manejo da natureza. A agrofloresta. Existem vários exemplos. Agricultura sintrópica, biodinâmica, que são maneiras, estratégias de se relacionar com a natureza a partir do respeito e da busca do equilíbrio. Interferir o menos possível, porque a própria natureza, ela se regenera e se constitui em equilíbrio. Não colocar quase nada, porque a natureza já tem tudo em si. Nós não precisamos levar nada para uma floresta. A floresta já se mantém em equilíbrio. Então, essa é uma relação com a natureza a partir da abundância. Como é que a gente pode mudar esse paradigma da escassez para a abundância? Algumas ideias. Primeira, a gente compreender que a riqueza que existe no mundo dá para todos. Outra atitude, não precisa acumular. O importante é fazer fluir, fazer movimentar a riqueza. Outra coisa, aumentando essa circulação de riqueza, de bens, valores, afetos, não só coisas materiais, mas valores, afetos, encontro humano, amor, diminui o custo. Se tem mais circulação, diminui o custo. Se diminui o custo, amplia o acesso e mais gente é incluída. Percebe como é interessante? Muda o pensamento, muda a atitude e inclui todo mundo. Então eu vou concluir esse vídeo dizendo uma frase do mitólogo Joseph Campbell. Eu acho que tem a ver com abundância. Ele diz bem assim: persiga sua bem-aventurança e não tenha medo, que as portas se abrirão, lá onde você não sabia que havia portas. Então, persiga sua bem-aventurança e não tenha medo da abundância, porque o medo da escassez nós já temos. Nós precisamos não ter medo da abundância.